vocês estão bom? Eu espero que estejam saudáveis. Vamos começar a trabalhar agora conferências ambientais da ONU. Vamos falar de Eco 92, Rio +20, chegaremos até Paris 2015. Bora lá! Partimos então para a introdução histórica, né? Gente, a gente precisa lembrar que a nossa sociedade se organiza no modelo capitalista de ser. E o liberalismo sempre teve preponderância como teoria política. Se pensarmos os últimos 200 anos do capitalismo, a maior parte do tempo, a gente ou passou acreditando no liberalismo como maneira de organizar a sociedade, a economia, ou no neoliberalismo. A grande questão é que o capitalismo e o liberalismo em específico sempre tratou os recursos naturais, que são a maneira básica de termos matéria-prima, como ilimitados. O grande problema é que a natureza não é ilimitada. Apesar dela se reproduzir, ela também tem seus limites mediante a nossa ação. É por isso que nós temos que ter o pensamento ecologista, porque a natureza depende da nossa postura perante ela. Porque ela se reprocessa? Sim, mas existe um limite. E a gente nunca, enquanto sociedade capitalista, olhou para isso com certo cuidado. Nunca até os anos 60, quando começa o movimento ambientalista. Movimento esse que vai derivar tanto da postura cultural do movimento contra a guerra, do movimento feminista, do movimento pacifista, do movimento libertário, da própria percepção da Terra como apenas mais um planeta no nosso sistema solar e no nosso universo que tem seus limites. Tem sua beleza, mas tem seus limites. Então todo esse avanço na cultura humana no século XX levou ao início, ao pensamento inicial ambientalista, que vem muito vinculado com este maravilhoso livro que eu coloco aí, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que vai ser a primeira vez que, partindo de uma análise científica, nós vamos, de forma até mesmo emotiva, pensarmos a natureza como irmã, a natureza como provedora e a natureza como um agente familiar que está agonizando. Então este livro traz, Primavera Silenciosa, traz, digamos, a Bíblia do movimento ambientalista. Traz o pensamento original do movimento ambientalista. Seria o despertar da consciência humana? Talvez sim. A verdade é que, a partir desta imagem das expedições humanas na Lua, nos anos 60, da ideia de casa comum, da ideia da fragilidade, da beleza do nosso planeta, somado ao pensamento ambientalista, somado ao livro Primavera Silenciosa, nós tivemos então um processo político que passou a ter que considerar o esgotamento dos recursos naturais. E a ONU então vai responder a isso em 1972 com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Aonde os países desenvolvidos chegaram lá fazendo meia-culpa, sim, temos culpa, por isso vamos propor que o capitalismo não tenha mais essa percepção de desenvolvimento o tempo todo, de aumento de produção, de aumento de ganho. Vamos sugerir o desenvolvimento zero, que tudo permaneça como está, congelado. A economia não mude, a produção não aumente, mas também não diminua. Confortável para eles, né? Porém, os países subdesenvolvidos que ali chegam gritam: peraí, vocês querem manter tudo como está? Vão manter a nossa situação econômica precária do jeito que está? Vão manter a nossa sociedade subdesenvolvida com as suas misérias como está? Não aceitamos, não. Vamos nos desenvolver a qualquer custo.
E aí o pensamento ecologista, que estava muito ligado ao pensamento humanitário, entrou em pane. Por quê? Vai apoiar os ricos que têm o primeiro pensamento, a primeira proposta ambientalista mais concreta, mas vai prejudicar o pobre, o miserável, porque ele vai continuar pobre e miserável, ou vai tomar partido da pobreza e da miséria e deixando de lado a natureza? Pois então, essa jogada de gênio dos países ricos, dessa política do desenvolvimento zero, de certa maneira trouxe uma espécie de trava política, trava conceitual, trava argumentativa no movimento humanista ambientalista. Foram discutidos ali chuva ácida, ilhas de calor, mas não chegou a nada. Mais de 113 países, 400 ONGs viram apenas essa reunião criar o PNUMA, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que é algo importante, instituir 5 de junho como Dia do Meio Ambiente, mas nenhuma atitude foi tomada a partir de então. E o pior, dessa reunião tivemos o limite das discussões estabelecido. Não dava para ir à frente se não houvesse a superação dessa dicotomia, dessa oposição. Vamos nos desenvolver e garantir o desenvolvimento humano ou vamos proteger a natureza? Houve então esta oposição a partir dessa reunião. Lembrem-se, a conferência era sobre o homem, o seu desenvolvimento e o meio ambiente. Por isso, o ambientalismo entrou em pane. É só nos anos 80, em 1987, que surge uma proposta que vai unificar tanto o desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento social e humano, unindo e não afastando as posições de desenvolvimento a qualquer custo, que não era ambientalmente correto, e o meio ambiente. A ideia era o desenvolvimento sustentável proposto pelo PNUMA, através do relatório da Gro Harlem Brundtland, a sua líder, primeira-ministra escandinava, que liderava o PNUMA em 1987 e que assina o relatório Nosso Futuro Comum, que depois ficou conhecido como relatório Brundtland. Onde pela primeira vez surge a ideia de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que garante a utilização coerente da natureza mediante práticas que sejam pensadas e até certo ponto cuidadosas, mas de modo que também se consiga satisfazer as necessidades humanas. Nas linhas do relatório Brundtland estava exatamente o seguinte: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em suprir suas próprias necessidades ainda utilizando a natureza. Ou seja, o ser humano passou a poder atuar economicamente sobre o meio ambiente, a produzir, mas de maneira tão cuidadosa e tão raciocinada que não levava ao fim do recurso natural, mas o uso sustentável dele implicaria em satisfazer as necessidades de hoje, garantindo que haveria permanência desses recursos para gerações futuras. E daí vem, então, o pensamento sustentável para o mundo e para o debate no final dos anos 80 e início dos anos 90. Olhando aqui, o desenvolvimento sustentável na roda da sustentabilidade, vejam, os seres humanos poderiam utilizar recursos como água, como saúde, alimento, renda, educação, usar energia no seu valor que é minimamente necessário para garantir a sociedade, então tem ali a base social ao centro, mas utilizando também num limite máximo ambiental. Aí tem o círculo verde externo, que é exatamente o máximo que o ser humano pode usar desses recursos, de modo que não haja mudança climática, perda de disponibilidade hídrica, esgotamento de recursos do solo, poluição e desequilíbrio, extinções e perda de biodiversidade. Então, se o ser humano ficar nessa base verde clara, que está acima da necessidade de suprir a sociedade e abaixo do limite ambiental máximo, de modo que o planeta, acima disso,
tenha perdas, abaixo disso consiga sustentar o ser humano? Sim, então se o ser humano ficar nessa parte verde clara, ele vai ter uma vida digna, inclusiva e sustentável. Bacana, né? Ainda falando em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a partir dessa teoria surgiu o triângulo da sustentabilidade, em que você une 3 vértices importantes. O que é economicamente viável, tem que ser ambientalmente correto e socialmente justo. Tendo estes 3 vértices, nós temos o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, ela tem que vir ambientalmente atrelada à ideia de uma economia viável, que seja uma economia verde, e a erradicação da pobreza, a inserção de indivíduos economicamente num patamar de dignidade humana. Então, a sustentabilidade ela tem esses 2 lados. O que é ambientalmente correto tem que ser também socialmente correto. E, basicamente, não podemos esquecer a sua vertente, sua importância de sustento de uma nova forma de pensarmos a economia. Esse pensamento foi trazido para o debate em 1992, quando aconteceu aqui no MAD, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Bom, basicamente, no Rio de Janeiro, em junho de 92, a imensa maioria dos chefes de Estado do mundo vieram para cá debater o desenvolvimento sustentável. Foi a maior reunião até hoje de chefes de Estado acerca dessa temática. E foi a reunião onde tudo de fato aconteceu, foi decidido e houve a tomada de posições especificamente fatuais. Tomada de atitude de fato, aonde o comprometimento aconteceu. Nenhuma outra reunião até 2015 ambiental teve, de fato, a tomada de compromisso por parte de chefes de Estado. Essa aconteceu. Basicamente, foi discutido muita coisa, entre elas 3 cartas abertas, a Carta da Terra, onde a ideia era trazer a equalização das diferenças econômicas e sociais, onde os países ricos deveriam investir 0,7% do seu PIB nos países pobres, de forma a gerar uma sociedade global mais justa, mais sustentável e pacífica. A Declaração dos Princípios das Florestas deveria trazer, numa carta ao povo, a ideia de que os nativos têm que ser cuidados e privilegiados a permanecerem nos seus espaços florestais e deve-se pensar as florestas como recurso de continuidade e preservação de biodiversidade. Daí surge a necessidade de pensar o sistema de unidades de conservação em cada país. O Brasil vai tomar essa atitude em 2000 com a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pensa-se também na Eco 92, como ficou conhecida, a Agenda 21, que é o planejamento de ações educativas e políticas que deveriam brotar tanto de baixo da sociedade quanto de cima do governo, ações de observância do meio e de atitudes por cada indivíduo para criar no seu meio uma situação ecologicamente favorável, com qualidade de vida, com cuidados ambientais, que pudessem, a partir da base, criar um mundo diferente. Então partia-se da atitude do indivíduo, da educação ambiental, uma tomada de formação de uma sociedade mais justa. Tivemos 3 propostas e convenções que foram pensadas e que ganham importância. A da biodiversidade, em conjunto com os princípios da floresta, a ideia de manutenção da biodiversidade é muito importante. A proposta sobre as áreas de desertificação do planeta, em que a luta para conter o avanço da desertificação e para o amparo das populações que vivem em áreas semiáridas ou áridas
foi colocada à mesa, e a Convenção das Mudanças Climáticas, aonde a diplomacia norte-americana fez de tudo para boicotar o acordo e de fato foi adiado para 1997 uma tomada de decisão. Mas até então havia sido um sucesso a reunião como um todo e as decisões que nela foram tomadas. Bom, outro sucesso foi o discurso de uma garota adolescente chamada Severn Suzuki, que deu um tabefe com luva de pelica nos chefes de Estado que estavam ali presentes. Esse discurso ele está no YouTube. É interessante que vocês assistam. Vou deixar o link aí depois na descrição. Assistam, vocês vão ver que uma garotinha do início da adolescência tinha muito mais competência e conhecimento acerca das questões ambientais do que os líderes que ali estavam. Tá bom? Chegamos ao mundo daquele momento. Vejam, dos 100% da população, 80% estavam em países não industrializados pobres. Esses 80% tinham acesso a 20% dos alimentos, a 30% da energia consumida no mundo e geravam 50% da poluição. Os 20% mais ricos tinham para si 80% de toda a riqueza, alimentos, 70% de todo o consumo de energia e os 20% geravam outros 50% de poluição. Vejam se, mesmo na questão da poluição e participação classista na poluição, se o sistema capitalista não é desigual. Chegamos então à charge daquele momento histórico. O Calvin dizendo para o Arnold: às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligentes fora da Terra é que nenhuma delas até hoje tentou entrar em contato conosco. Tem toda a razão. Em 97, Kyoto, uma reunião no Japão, veio novamente discutir a questão climática que ficou adiada. O protocolo de Kyoto, como ficou conhecido, quase deu errado, quando surgem propostas extremamente interessantes, uma delas do Brasil, que foi a criação do mercado de carbono. E é essa proposta, então, que a gente vai ver agora. Vamos lá. Protocolo de Kyoto. O que é? Este protocolo foi assinado em 1997, sendo que 175 países já aderiram, com o objetivo de limitar a emissão dos gases de efeito de estufa, através do uso de transportes públicos e sustentáveis, da utilização de energias renováveis, da diminuição da emissão dos GEE, como o metano e o dióxido de carbono, e através da proteção das florestas. Já mostrou resultados positivos, pois, como reduziu a poluição atmosférica, diminuiu a ocorrência de doenças respiratórias, entre outras, e os níveis da poluição hídrica baixaram, mas principalmente os ecossistemas de todo o mundo ficaram mais estáveis. Um exemplo do sucesso deste tratado é Portugal, que não só conseguiu cumprir a meta estabelecida, como conseguiu manter as emissões dos GEE bem abaixo desse limite. Assim como Portugal, também a União Europeia conseguirá cumprir o protocolo. Mas será o suficiente? Um artigo publicado no Público fala exatamente sobre isso, em que apenas 15% das emissões são reduzidas, o que é apenas uma fração daquilo que é necessário para os níveis alarmantes da atualidade. Além disso, alguns dos principais poluidores não estão a cumprir o protocolo, como os Estados Unidos da América. Então, para escolher o sucessor do protocolo de Kyoto, vários países reuniram-se na capital de Qatar, Doha. No final, ele acabou por ser prolongado até 2020, deixando ainda os países pouco desenvolvidos de fora. E se não fizermos nada, já em 2060 a temperatura do planeta terá aumentado 4 graus Celsius. Sendo assim, o que poderemos fazer? Para além de manter o nível das emissões de gases de efeito de estufa abaixo do limite estabelecido, devemos tentar reduzir ainda mais estas emissões, para o bem da população e do planeta. Também acreditamos que seria melhor estabelecer um novo tratado que visa reduzir mais significativamente a poluição atmosférica, logo que este protocolo acabe, contendo entre os países membros os principais responsáveis pelas emissões de GEE. Vimos então aí o protocolo de Kyoto. Essa reunião
para conseguir concluir o debate, houve a necessidade do estabelecimento de metas que, num primeiro momento, foram rechaçadas por alguns países muito importantes do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos da América. A ideia era, em Kyoto, criar um índice de emissão de GES, gases do efeito estufa, que fosse 6% menor do que as emissões de 1990. Então a ideia era chegar a uma emissão semelhante à de 1988. Para garantir o cumprimento, seria necessário reformar setores importantíssimos da sociedade. Transportes limpos, fontes de energia verdes, renováveis, equacionar e fiscalizar a emissão de GES, gases por efeito estufa, CO2, os gases derivados de nitrogênio, enxofre, o próprio metano. Vincular e fiscalizar indústrias para elas diminuírem a emissão destes gases. Garantindo, assim, uma diminuição na emissão, teríamos também que proteger nossas florestas, porque elas são sumidouros de carbono. Uma vez desmatando, a gente contribui para o efeito estufa. Todas essas atitudes deveriam ir de encontro com a redução das emissões dos gases de efeito estufa para os níveis de 1988. Mas muitos países não queriam assinar. Entre eles, o principal poluidor do mundo até então, os Estados Unidos. Aí veio uma proposta brasileira, que era a proposta de criar o mercado de carbono, que funcionaria mais ou menos da seguinte forma. Cada país que cumprisse sua meta não precisaria se preocupar, mas quem ficasse abaixo da possibilidade de emissão poderia inclusive pegar o que não emitiu, cada país teria sua cota de emissão. E quem ficasse abaixo da emissão na cota, quem fosse muito eficiente, poderia vender o direito de emissão para um país que não conseguiu chegar a essa cota e ultrapassou. Esse seria o mercado de carbono. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, enquanto rola um videozinho aí, eu vou comentando com vocês o que é o tal mercado de carbono. Bom, esse é o sistema econômico em que a gente extrai recursos naturais, processa industrialmente, faz produtos, vende aos consumidores e ele vira lixo. Né? Então esse sistema é o nosso sistema do dia a dia. Nós temos poluição em todos os níveis. Né? Essa é a história da nossa organização econômico-produtiva e consumista. A gente vai falar aqui sobre o mercado de carbono. Basicamente, o mercado de carbono foi uma alternativa proposta lá em 1997, no Tratado de Kyoto, para garantir que fosse assinado um tratado em que os países pertencentes a esse acordo pudessem aceitar uma proposta única para a redução dos GES, dos gases estufa. A verdade é que a ideia seria então reduzir em até 6% as emissões de 1990, o que colocaria a gente semelhante ao que se emitia em 1988. Para fazer isso, a única maneira de grandes nações assinarem foi garantir a elas que elas tivessem uma saída caso não conseguissem cumprir essas metas. E essa saída foi o tal Cap and Trade, que vocês veem aí no vídeo. A ideia de criar uma forma de transformar as emissões em mercado de carbono. Transformar as emissões de carbono em ações que pudessem ser vendidas no mercado de trabalho, para garantir que as emissões dos gases estufa, como o CO2, permanecessem muito abaixo do que necessariamente deveria acontecer. Muitos países teriam que, como os Estados Unidos, por exemplo, diminuir mais de 80% do que estava emitindo em 97 para chegar aos índices de 88. Né? A média mundial seria diminuir em 6%, mas os americanos teriam que diminuir em 80%. E a proposta brasileira, para que houvesse assinatura dos demais países, foi transformar justamente o excesso de emissão em ações.
transformar as emissões de cada país em ações para que cada país que conseguisse cumprir suas metas pudesse então vender essas ações no mercado internacional. Cada país distribuiu uma quantidade de emissão para suas indústrias, para os seus emissores e falou assim: gente, tem que emitir nesse nível para a gente ficar abaixo da meta. Como a gente pode fazer isso? Buscando energias alternativas limpas, diminuindo ou melhorando o processo de produção, e cada vez que a gente conseguir cumprir a meta, a gente vai ganhar dinheiro. De que maneira? Da seguinte maneira: quando um país não emitia completamente o que podia e ficou abaixo dos seus índices de emissão, ele podia vender essas ações no mercado e ganhar dinheiro. O mesmo acontecia com as indústrias desses países. Se elas tinham um nível de emissão de ações que ela podia emitir, cada país, para manter o seu nível de emissão médio, conforme Kyoto, criou metas para as empresas internamente. Se as empresas emitissem abaixo dessa meta, ela podia gerar um cap, né, uma espécie de ação, e vender no mercado, para que, na Bolsa de Valores, para que as empresas que não cumpriram sua meta comprassem esse volume a mais de emissão. O mesmo acontecia em escala global. Aqueles que cumpriam a meta podiam emitir ações justamente daquilo que eles não poluíram para vender para os países que não cumpriram as suas metas. A grande questão é a seguinte: muitos países que cumpriram suas metas conseguiram vender suas ações, mas os próprios compradores dessas ações, os países que iriam comprar esse excesso esse direito de emitir poluentes em excesso, começou a apostar no mercado da Bolsa de Valores, justamente como se fosse uma espécie de aposta em cavalos, que aquele país iria cumprir a meta. E se aquele país cumprisse a meta, e se aquele país ganhasse tanto, essa aposta retornaria em dinheiro para o poluente. Ou seja, os próprios poluidores, fossem eles empresas, fossem eles nações, começaram a ganhar dinheiro com a aposta de quem cumpriu e quem não cumpriu a meta. E o mesmo aconteceu, né, com empresas que, sabendo que a empresa que estava vendendo para elas, empresas poluidoras, tendo que comprar cotas de poluição de empresas que conseguiram poluir menos, sabendo que aquela empresa que polui menos ia valorizar-se, justamente porque tinha cumprido as metas de emissão, as empresas poluidoras compravam ações das empresas menos poluidoras para ganhar dinheiro quando elas, empresas poluidoras, fossem comprar a cota de emissão das empresas não poluidoras. Por quê? Quando a empresa poluente compra a cota daquela empresa, entra dinheiro naquela empresa não poluidora e ela valoriza. E se essa empresa comprou ações daquela antes, o dinheiro que ela paga aqui, ela ganha no retorno no mercado de ações. E aí, o capitalismo deu um jeitinho de fazer essa proposta do mercado de ações virar uma maneira simples e ágil de ganhar dinheiro. Mas era uma alternativa à assinatura do tratado. A assinatura essa que envolveu todas as nações que estavam em verde aí. Signatários e ratificadores, ou seja, criaram leis para cumprir. Estados Unidos e Israel nem quiseram participar. O Cazaquistão participou, mas não criou lei para cumprir. Quer dizer, uma reunião em 97, que fazia parte das COPs, que surgiram desde 88, a primeira COP foi lá no Canadá, em 1988, se não me engano foi em Toronto. E desde então, houve por diversas vezes momentos de encontro das nações signatárias ao acordo ao PNUMA, ao Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que se reuniam para falar sobre mudanças climáticas. Kyoto foi mais uma dessas tentativas de conseguir um acordo, e foi uma tentativa muito interessante, que deu 10 anos de prazo, de 97 a 2007, para que cada nação pudesse diminuir suas emissões de GES, gás de efeito estufa, pudesse garantir o cumprimento do tratado.
Em 2007 deveriam se reunir novamente, na 13ª Conferência Mundial das Partes sobre o Panorama Internacional sobre a Crise Climática, IPCC. Essa reunião aconteceu em Bali, na Indonésia. E a ideia era chegar lá e cada país, 190 países, mostrando: olha, eu fiz isso, consegui cumprir as metas até agora, já deu certo. Basicamente, essas foram as mudanças que eu fiz para cumprir Kyoto, porque a obrigatoriedade de cumprir Kyoto seria de 2007 a 2012. O fato é que os países chegaram na reunião em Bali sem nenhuma alteração feita, sem nenhum compromisso conseguido ser cumprido, e falaram: deixa para lá, vamos para 2009. A gente se reúne de novo na COP15 e vê o que dá para fazer. Não vamos esquentar a cabeça não. E aí, na Dinamarca, em Copenhague, em 2009, eles teriam que mostrar o que estavam cumprindo e já fazer o que em 2007 deveriam ter começado. Mostrar uma nova proposta para um tratado de Kyoto 2 que fosse ainda mais radical e levasse a uma emissão ainda menor de gases estufa. Em 2008, a China já chegou como o maior poluente do mundo, passou os Estados Unidos. Aí os americanos, muito calhordamente, chegaram em 2009 já de voadora no peito dos chineses, gritando: ei, mundo, é o seguinte, mundo! Os caras ali, os chineses, os maiores poluidores do mundo, agora vem com essa história aí de que estão cumprindo isso, cumprindo aquilo. Em Cidade Verde, o país que mais investe em energia solar, é balela, é mentira, são os maiores poluidores do mundo. A China ficou pé da vida e falou assim: não aceito, não, vou embora. Foi embora da Dinamarca. Aí os americanos: se os maiores poluidores do mundo não estão aqui, o que eu vou ficar fazendo? Foram embora também. Reunião sem acordo, reunião sem novas metas, reunião sem nada. Em 2011, em Durban, África do Sul, novamente se reuniram. Tinham que ter cumprido Kyoto já, porque 2012 era o prazo máximo. Os países chegaram lá e falaram: não cumprimos nada, gente. Estamos aí, sem fazer nada, só protelamos. O Canadá ficou pé da vida, saiu da reunião. Era para estabelecer novas metas. Não estabeleceram meta nenhuma. Falaram: ano que vem, 2012, vai ter uma daquelas reuniões grandes e tudo mais. Discute lá. Se não der, vamos marcar uma data. Adia o cumprimento de Kyoto até 2015. E lá em 2015 nós vamos ter a COP21. Essa conferência do Panorama Internacional sobre Crise Climática, IPCC, né? Essa reunião sobre mudanças climáticas vai fazer de novo lá em Paris em 2015. A COP21 a gente discute lá novas metas. E adia, deixa para lá. Pois então, só protelaram. Só deixaram para depois. Não tomaram atitudes. E Kyoto entrou em compasso de espera. Antes de falarmos sobre a COP15, que foi outra reunião das mais importantes que nós tivemos duas reuniões gerais nos mesmos moldes da primeira Conferência Mundial sobre Mudança Climática, em 72, em Estocolmo, e aos mesmos moldes da Rio 92, no Brasil. Foi a Rio 2002, que na verdade chamava Rio mais 10, que aconteceu em Joanesburgo, África do Sul. E a Rio mais 20, que aconteceu no Rio de Janeiro mesmo. Essa reunião de 2002 ela foi muito controversa, porque foi na África. E os países ricos, que não queriam ser acusados de nada, nem apareceram. Por quê? Porque era uma reunião na África sobre desenvolvimento humano e questões ambientais. Você acha mesmo que eles queriam ser responsabilizados pelo subdesenvolvimento africano? Claro que não. Não deram nem as caras. Fala sério. O fato é que uma reunião esvaziada não consegue levar a resoluções que funcionem. Então a reunião não teve nenhuma atitude concreta.
E eles conseguiram criar um texto genérico para dizer como seria o mundo em 2032 se. E aí o primeiro se é, se continuarmos com essa forma de organização econômico-social e com essa responsabilidade kamikaze suicida sobre o meio ambiente. Vamos manter o mercado com toda a prioridade, o capitalismo avante. Em 2032, 70% das terras estarão improdutivas, os recursos naturais estarão destruídos de maneira quase que irrevogável, a superfície terrestre estará tão alterada que não haverá mais chance de recuperação. Caminhamos por aí, viu, gente? Quer entrar em desespero? É por aí que a gente caminha. E fizeram o cenário 2, um cenário daqueles mais mentiroso, impossível, né? Se a política fosse boa, olha que conversinha mole. Se a política fosse boa, se tivesse bons princípios, a gente controlaria as desigualdades sociais e o meio ambiente estaria salvo. Fala sério, os líderes mundiais nem quiseram ir na reunião para não serem responsabilizados pela diferença econômica e social, quanto mais para discutir questão ambiental, eles não queriam nada disso não. Mas aí o panorama 3 veio de novo, a ONU mostrou o seguinte: olha, se continuarmos com essa postura de países que criam ilhas de exploração do recurso natural, ilhas de controle de mercado, ilhas de autoproteção de recursos alimentares, se os países começarem a centralizar em si recursos naturais, o mundo vai entrar em guerra. A escassez vai levar à mortalidade de pessoas por fome, não teremos nenhuma outra forma de organização senão o conflito por recursos. Quer dizer, a gente segue um caminho mesclado entre o 3 e 1, né? E aí veio uma nova ensaboada, né? Passada de pano para que a gente tenha esperança no futuro. O cenário 4, se a gente ouvir os ecologistas, então, teremos uma sociedade justa, igualitária, que usará a natureza através do desenvolvimento sustentável. E mais nada. Nenhuma atitude. Acabou, fecharam, apagaram as luzes e foram embora. Em 2012 teria outra. Teve, no Brasil. A Rio+20. Rio, 20 anos depois, o que será que deu certo? A verdade é que a OMC marcou uma reunião sobre a crise econômica global, que estava se estendendo de 2008 até 2013, marcou na mesma semana que já estava marcada e organizada a reunião do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente. A reunião da OMC foi lá no México. Até a Dilma teve que ir para lá. Nem aqui ela ficou. Os principais países do mundo, o G20 econômico, foi todo mundo para lá. Não veio ninguém aqui para cá. Quer dizer, vieram para cá ministros, mas os presidentes estavam todos lá. Como que eles iam tomar uma atitude sem seus líderes? Claro que eles tinham que discutir um projeto que fosse para além do desenvolvimento sustentável, que pudesse gerar uma economia verde, em que o meio ambiente poderia estar associado ao ganho de dinheiro, trazendo erradicação de pobreza, fim das desigualdades e uma sociedade que tivesse um consumo coerente, consciente e gerasse riquezas que pudesse garantir o desenvolvimento sustentável de todos. Essa era a discussão. Fizeram? Não fizeram. Adiaram essa discussão? Claro que ignoraram esse processo. Solução de crise planetária? 193 países, só 103 chefes de Estado. Quer dizer, a maior parte era ministro, que não podia assumir postura nenhuma. Criaram um relatório final chamado O Futuro que Queremos, porque a Dilma veio para cá na quinta-feira, é uma semana inteira, né? Na segunda ela foi para o México, na quinta ela voltou para fazer acontecer pelo menos o relatório. E aí, por pressão, o relatório veio sem metas, sem comprometimentos, um texto genérico que a própria ONU classificou como um relatório fraco e sem ambição. Um relatório só para eles assinarem dizendo acabou, bora pra praia. E aí a mídia não perdoou. Olha as charges que apareceram depois disso. Eco 92, Rio+20, o problema é que a soma dos discursos sempre resulta em atitude zero. Claro, né? Olha o que mais de ambiental aconteceu. Olha lá o relatório Futuro que Queremos. O que faremos com o documento? Vamos ser ecologicamente corretos. Joga ali no cesto azul de reciclagem. E o mundo, naquela semana, foi servida no México e no Brasil, no jantar.
A verdade é que a Rio 92 teve metas, então foi muito mais eficiente. Algumas propostas são essas, assinaram. Na Rio mais 20, na Rio 2002, na Rio mais 10 e na Rio mais 20 2012, a ideia seria se blá 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 e nada de assinatura ou comprometimento. E aí em 2100 nós vamos fazer o quê? Conferência sobre nenhum ambiente, né? Alguma ideia, alguma proposta, alguma alternativa para a gente sair dessa desgraça? A gente perdeu o bonde da história, né? Chegamos então em 2015, COP21 em Paris. Digamos que depois da Eco 92, neste momento histórico, nós tivemos um acordo e os países, inclusive os Estados Unidos, assumiram o compromisso de apresentar metas. Cada país fez isso pessoalmente, não houve uma meta mundial, cada país apresentou a sua meta, a mais agressiva possível. A gente vai ver as metas brasileiras, que foram muito agressivas, muito boas. Era o último ano do governo Dilma, era o penúltimo ano do governo Obama, e os países assinaram um acordo apresentando cada um suas propostas para garantir que não houvesse um aquecimento ao final do século superior a 2 graus Celsius. Essa era a ideia. Não permitir que ao final do século XXI nós tivéssemos um aquecimento que poderia chegar a 4 graus Celsius, mas que em média no mínimo 2,7 graus Celsius. Então, para ficar muito abaixo de 2, de preferência em 1,5 graus Celsius, nós teríamos que ter metas agressivas e cumprir essas metas. E o Acordo de Paris veio justamente para que os países assumissem isso. Vamos ver e ouvir aí o videozinho para a gente entender o Acordo de Paris. Nossa sociedade vive hoje em um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. E isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, o que permite que os países aumentem sua ambição. Um movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento, procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão de seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução. Como eu já disse, o Brasil para a COP21 chegou lá com metas extremamente agressivas em reduzir a emissão de GEs, gases do efeito estufa, principalmente o CO2, em 37% até 2025, coisa que o Brasil já até tinha conseguido praticamente realizar em 2015, com a imensa queda no desmatamento da Amazônia. Foi o período de menor desmatamento da Amazônia nas últimas 4 décadas. E ampliar essa meta de 37% de redução para 43% até 2030. Agressivo, mas possível. Essa era a política assumida pelo Brasil em 2015, último ano do governo Dilma Rousseff. Na verdade, a gente tem que lembrar que em 2017 sobe ao poder nos Estados Unidos o presidente Trump,
que retira a assinatura do Acordo de Paris e fala: não vamos cumprir nada disso, isso é palhaçada. E no Brasil, em 2018, sobe ao poder o Bolsonaro, que simplesmente ameaça retirar a assinatura do Acordo de Paris, mas a Europa vira e fala assim: retirou a assinatura, Brasil, paramos de comercializar. Aí o Brasil volta atrás. Porém, o presidente do Brasil diz que jamais vai subordinar o capital aos interesses ambientais. Vai exatamente fazer o contrário. Ignorar o meio ambiente, se o capital precisar, pode desmatar. Acaba com o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, coloca a pasta de meio ambiente subordinada aos interesses da agricultura, que é o principal, junto com a pecuária, elemento de desmatamento e de impacto ambiental. E aí o desmatamento do Brasil dispara. Já estava aumentando 2016, 2015, 2017, 2018 dispara. E aí o presidente fala que a culpa é do Leonardo DiCaprio. Sem palavras, presidente. Ambientalmente, o seu governo é um desastre. Em outros caminhos, nem vou comentar, deixa que cada um ache, ou comente, ou analise da sua forma. Ambientalmente, eu digo, seu governo é um desastre. Índices de crescimento galopante de desmatamento em todos os lugares. Ambientalmente, seu governo é um desastre. Que pena, né? Estávamos indo bem. Pelo menos ambientalmente, né? Gente, de 2009, 2010 até 2014, o Brasil pulou de 2% de participação de energia elétrica eólica para 20% de energia eólica. Aumentou sua participação no mundo com energias renováveis em 30%. Quer dizer, o Brasil investiu em renováveis, energias mais limpas. Tudo paralisado por agora. Bom, a verdade é que o Acordo de Paris está neste buraco negro, né? Em que não sabemos o que vai acontecer. A verdade é que ele é um acordo muito importante para buscarmos alternativas globais para o não aquecimento, mas não dá para saber qual vai ser o destino aí do mundo mediante essa postura principalmente norte-americana, mas também brasileira. Lembre-se que nós temos a Amazônia, né? Bom, e um resumo aí, né, da nossa caminhada temporal, um resumo temporal. Em 62, a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que leva ao movimento ambiental. Em 72, a primeira conferência em Estocolmo, na Suécia, sobre meio ambiente. Em 87, o relatório Brundtland. Em 88, a primeira COP, né, com o primeiro panorama internacional sobre crise climática, o IPCC. Basicamente, depois disso, nós tivemos em 92 a ECO 92, a reunião que mais deu certo até hoje. Em 97, Kyoto, que depois seria confirmado em 2007, 2009 e 2011 seria substituído e não aconteceu. Em 2002 tivemos a Rio+10, uma tragédia, né, que não houve nenhuma importância nessa reunião. Em 2012 também uma reunião sem grandes efeitos. Em 2015 novamente o mundo interessado em resolver o problema, mas agora com resultados pós-2015 já sabemos que o Trump e o Bolsonaro jogaram esses esforços no lixo. É isso, meu povo. É uma aula genérica sobre algo muito importante, que é o meio ambiente, mas que fala da política ambiental internacional. Eu espero que vocês aproveitem. Desejo a vocês muita saúde, muita paz e que sempre se mantenham saudáveis. Um grande beijo nesse coração e até mais, meus lindos. Tchau!